Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo para falar sobre Jon Jones, Thiago Marreta e Anthony Smith. Lembrando que Jon Jones e Anthony Smith se enfrentam na luta principal do UFC 235, que acontece no próximo sábado. Lembrando que esse vídeo está sendo postado no dia 27 de fevereiro, né? Então, próximo sábado, UFC 235, Jon Jones tentando defender o seu cinturão meio pesado contra o Anthony Smith e a minha ideia nesse vídeo é comparar para vocês Anthony Smith com o Thiago Marreta. Thiago Marreta é o brasileiro que está muito bem aí na categoria e que deve ser o desafiante de quem vencer aí, quem ficar com o cinturão, que muito provavelmente, na minha opinião, será o Jon Jones. Então, eu vou comparar aqui os números dos três e vocês vão perceber, pelo menos pelos números, como o Thiago Marreta é um adversário bem mais difícil para o Jon Jones do que o Anthony Smith. E aí eu posso, claro, dar a minha opinião, que aí é onde entra mais a subjetividade. Mas aqui eu quero me ater principalmente aos números. Então, vamos lá. Começando pelo Jon Jones, ele é um cara que conecta, em média, né, a cada minuto, 4,43 golpes. Então, a cada 60 segundos, ele conecta 4,43 golpes. O Anthony Smith, que é um cara da trocação, lembrando que o Jon Jones é um cara mais misto ali, né, na estratégia dele, o Anthony Smith é um cara que é completamente aí da trocação, ele dispara 3,67 golpes, então ele tem menos volume do que o Jon Jones. E já o Thiago Marreta, ele dispara por minuto 5,02 golpes, ou seja, dos três aí o Thiago Marreta é o que dispara mais golpes, é o que tem mais volume. Só que não é só o volume que importa, não adianta só você bater e bater no vento. Então temos que avaliar aí outra coisa que se chama a precisão, ou seja, desses golpes que você dispara, quantos você conecta. Então no caso do Jon Jones, ele conecta 56% contra 49% do Anthony Smith. Então o Anthony Smith tem menos volume e menos precisão até do que o Jon Jones. E o Marreta, ele dispara 5,02 golpes, então mais do que os dois, e a precisão dele é de 51%. Então é melhor que o Anthony Smith, mas é pior do que o Jon Jones. Então, se fizer a conta aqui de golpes e por precisão, dá mais ou menos aí um empate técnico entre Jon Jones e Thiago Marreta, né? Então, o Marreta dispara mais golpes, mas ele acerta um pouco menos. Então, na média, dá quase aí um empate técnico entre Jon Jones e Marreta, e o Anthony Smith está atrás aí dos dois, né? Lembrando que o Jon Jones, ele consegue esse resultado expressivo na trocação, que é o forte do Thiago Marreta e é o forte do Anthony Smith, para vocês verem como o Jon Jones realmente é um cara que é um ponto fora da curva, né? Na próxima estatística, temos aqui a defesa dos golpes significativos, ou seja, a gente viu primeiro os caras batendo, agora a gente vai avaliar eles se defendendo. Então, o Jon Jones se defende de 66% dos golpes. 66% dos golpes no Jon Jones são evitados por ele, contra 47% do Anthony Smith. Então, o Jon Jones se defende com muito mais efetividade do que o Anthony Smith e o Marreta se defende aí de 60%. Então, o Marreta se defende bem mais do que o Anthony Smith e fica aí 6% atrás do Jon Jones. Então, o Jon Jones é o cara que mais se defende aí dos golpes da luta em pé, para vocês verem como o cara realmente é muito bom, né? E temos aí também um número que é de golpes absorvidos, ou seja, os golpes que o cara realmente acaba recebendo. O Jon Jones recebe ali por minuto 2,11 golpes. Então, a cada minuto o Jon Jones acaba recebendo aí 2 golpes. O Anthony Smith recebe a cada minuto 4,82. Então, é mais do que o dobro do que o Jon Jones. E o Thiago Marreta 2,19. Então, o Marreta e Jon Jones tem meio que um empate ali e o Anthony Smith toma quase 5 golpes por minuto. Então, mais uma média aí que o Anthony Smith é bem pior do que os dois, né? E agora, falando sobre a defesa de quedas, o Jon Jones tem 95% de defesa de quedas, ou seja, ele evita quase que todas as quedas que tentam nele. Um cara ou outro que conseguiu aplicar queda nele, como o Gustafsson e o próprio Daniel Cormier. O Anthony Smith, por outro lado, tem 47% de defesa de quedas. Sim, o Jon Jones tem 95% e o Anthony Smith tem 47%. E o Thiago Marreta tem uma defesa de quedas de 67%. Então, o Thiago Marreta defende muito mais quedas do que o Anthony Smith. Então, a gente consegue aí observar nos números que realmente o Anthony Smith está bem longe da briga entre Marreta e Jon Jones. E lembrando que o Jon Jones, mesmo não sendo um cara só da trocação, tá bem pau a pau com o Marreta, que é um cara, em teoria, especialista aí nessa área. E, inclusive, eu coloco aqui defesa de quedas, porque um cara da trocação, obrigatoriamente, tem que ter uma defesa de quedas boa, né? Porque senão ele vai pro chão e não consegue evoluir muito, né? E vamos agora para a média de quedas. Aí começa a ir mais ainda pro lado do Jon Jones, né? Então, a cada 15 minutos,
o Jon Jones tem a média de 2,09 quedas, né? Então 2 quedas a cada 15 minutos. O Anthony Smith tem a média de quedas de 0,67, então bem menos, né? Afinal de contas não faz tanta parte do jogo dele. E o Thiago Marreta 0,96, então também não faz muito parte do jogo do Marreta, mas mesmo assim o Marreta tem mais do que o Anthony Smith, né? Bem mais, né? 0,96 contra 0,6, né? Então quase 50% mais aí. E a média de finalizações aí é bem baixa nos 3 casos. Jon Jones é 0,57 a cada 15 minutos, do Anthony Smith é 0,67, até um pouco mais do que o Jon Jones, e o Marreta é quase nada, né? 0,14 a cada 15 minutos. Então é muito raro aí o Marreta tentar usar o recurso das finalizações, afinal de contas ele busca sempre o nocaute ou nocaute técnico, né? A média de knockdowns, essa é uma média importante. Então knockdown é quando você dispara um golpe ali no seu adversário e ele acaba indo ao chão, né? Então o Jon Jones tem a média de 0,28, o Anthony Smith tem a média de 0,84, então finalmente alguma coisa aí que o Anthony Smith tem melhor do que o Jon Jones, então ele consegue aplicar mais knockdowns nos seus adversários, e o Marreta tem a média de 1,52, então o Marreta tem uma média de knockdowns mais alta que o Anthony Smith, né? Quase o dobro aí, e tem muito mais, né? A média dele é muito mais alta do que a do Jon Jones, então realmente o Marreta é o cara que tem a mão mais pesada aí, né? O cara que consegue derrubar com mais frequência. Inclusive, a média de tempo de luta do Marreta é a menor dos 3. A média do tempo de luta do Marreta é de 6 minutos e 24 segundos, contra 8,58 do Anthony Smith e 13,58 do Jon Jones, ou seja, o Jon Jones é o cara que precisa de mais tempo aí para vencer os seus adversários, enquanto o Marreta é o cara mais rápido, né? O cara mais avassalador de todos aí, né? Então, aqui a gente já conseguiu observar alguns números e observar a diferença que existe de precisão, de técnica, né? Lembrando, com esses números, isso não é tudo, isso aqui é só uma parte do que a gente tem que analisar, então isso aqui é só um pedaço. Então, vamos agora também, voltando para a parte da trocação, a gente tem a diferença onde cada atleta, né, cada lutador dispara os seus golpes. Então, o Jon Jones separa os golpes dele, a gente considerando 3 regiões do corpo, cabeça, corpo e pernas, o Jon Jones dá 51% dos golpes na cabeça, 24% ele dá no corpo e 25% seria 25% nas pernas. Então, o Jon Jones divide bem os golpes, né? Ele dá metade na cabeça, aí metade da metade que sobrou, né, 25%, né, 24 aqui, ele dá no corpo e 25 nas pernas. Então, ele realmente divide bem nos 3 setores. O Anthony Smith dá 73% na cabeça, 18 no corpo e 9 nas pernas, então o Anthony Smith é um cara que dá muito mais golpes na cabeça do que no resto, então ele quase não explora os golpes nas pernas, e o Marreta dá 60% na cabeça, 23% no corpo e 18% nas pernas, então o Marreta é um cara que distribui mais os golpes do que o Anthony Smith, não chega a ser um Jon Jones, né, que divide muito bem aí, o Jon Jones aproveita muitos golpes na perna, né, 25% de golpes na perna é muita coisa, mas o Marreta tem uma média boa, 18% nas pernas e 23% no corpo. Então, o Marreta e o Jon Jones dividem aí os golpes em todas as áreas, né? Eles são aí mais flexíveis, têm mais opções, eles realmente misturam mais ali, enquanto o Anthony Smith fica focado ali quase que completamente na cabeça, né? E temos agora ainda falando também da trocação, onde eles disparam os golpes, em qual área? Então, temos 3 áreas. Eles disparam o golpe em pé, no clinch ou no solo. Então, a gente também tem essa divisão. O Jon Jones, em pé, ele dispara 62% dos golpes dele, 18% ele dispara nos clinches e 20% no solo. Então, ele dispara a maior parte dos seus golpes em pé e a segunda maior parte no solo, né? No clinch é a menor parte. Já o Anthony Smith, ele dispara em pé 77% dos golpes, no clinch 16% e no solo apenas 7%. Então, a maior parte aí, gigantesca, né, é na parte em pé, assim como o Jon Jones, que também é na parte em pé, só que a diferença é que o Jon Jones dispara mais golpes no solo e o Anthony Smith mais no clinch. E isso é óbvio pelo estilo de jogo. O Jon Jones aplica a queda e usa ali o ground and pound, ele fica por cima para conectar golpes em você, por isso que ele tem mais golpes ali no solo, né? E o Thiago Marreta, a gente tem uma diferença bem grande aqui do que acontece com o Anthony Smith. O Thiago Marreta dispara 45
85% dos golpes em pé, então é menos da metade, bem diferente do Jon Jones e do Anthony Smith, né? Ele dispara 22% dos golpes no clinch e 33% no solo. Então o Marreta é um cara que tem muito mais golpes no solo do que o Anthony Smith e mais até do que o próprio Jon Jones, né? 13% a mais do que o Jon Jones os golpes no solo. Mas o Marreta geralmente quando conecta os golpes no solo é porque você já levou um knockdown, porque ele tem uma média de knockdown alta também. Então não é que ele está aplicando queda, né? Porque a gente analisou os números aqui. O Marreta não aplica queda. O que ele aplica? Knockdown. Então se ele dispara golpes no solo é porque ele te derrubou de algum jeito. Se não foi com queda, foi no knockdown. Então ele te derruba e te dá muitos golpes ali no solo, o que acaba resultando aí num nocaute técnico. Então é assim que o Marreta vence. Então a gente viu aqui nos números, resumindo tudo isso, que o Thiago Marreta é um cara muito mais, baseado nos números de novo, né? Muito mais competitivo, muito mais difícil para o Jon Jones do que o Anthony Smith. O Anthony Smith, olhando os números aqui, realmente ele é bem inferior ao Jon Jones e ao Marreta. Então temos aí possivelmente um resultado determinado, né? O Jon Jones vencendo o Anthony Smith e o Marreta tendo seu direito de enfrentar o Jon Jones e mostrando pra gente que esses números aqui levam algum risco para o Jon Jones. Lembrando, os números aqui não dão certeza de nada, né? O esporte de combate é realmente imprevisível. Um golpe bom conectado pelo Anthony Smith, ele pode vencer o Jon Jones, pode vencer o Marreta. Lembrando que o Anthony Smith foi derrotado já pelo Marreta, né? Ele já acabou perdendo uma luta aí pro Marreta, mas o interessante dos números é que isso compõe uma parte das análises que dá pra gente fazer, né? Então, são dados objetivos, porque aí depois todo o resto é subjetivo e é opinião. Então, eu acho que os números têm muita diferença, eu acho que é uma coisa que compõe sim a análise, pelo menos para mim, eu interpreto muito esses números. Então, eu acho que o Jon Jones dificilmente, assim como as bolsas de apostas, dificilmente perderia para o Anthony Smith. Já o Marreta realmente leva mais riscos, mas mesmo assim a gente viu nos números que o Jon Jones não fica muito atrás nem na trocação do Marreta, né? Então, beleza, aqui não dá pra gente analisar a potência. O Marreta pode derrubar o Jon Jones com um soco só? Pode, mas olhando aqui média, volume, precisão, defesa, tal, tudo isso, a gente vê que o Jon Jones tem qualidade técnica até para aguentar aí o próprio Thiago Marreta. Tem todo outro repertório que é a luta agarrada também, né? Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem que eu faça mais vídeos desse tipo, analisando os números aqui de outras lutas, deixa aí nos comentários, não esquece de deixar o like e, claro, de se inscrever e ativar o sininho, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!